Amados irmãos, amadas irmãs, povo de Deus, a palavra de Deus diz assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados e amadas, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa confiança não está em homens, em instituições, em promessas. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente por esta oportunidade toda especial, Senhor, que temos de pregar a Tua palavra, de glorificar, exaltar, bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre os Teus filhos e filhas. Ó Deus, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre o Brasil, Senhor. Sobre todas as autoridades, ó Deus, transformando esta nação numa nação, ó Deus, onde haja alimento para todos e todas, onde haja emprego para todos os trabalhadores e trabalhadoras, com melhores hospitais, com melhores escolas. Ó Deus, permita que os novos prefeitos e prefeitas, os novos vereadores e vereadoras, sejam pessoas comprometidas com o Teu reino, comprometidas com justiça social, comprometidas com o bem comum, Senhor. Senhor, lava a nossa nação de toda a corrupção, de toda a lavagem de dinheiro, de toda falcatruas, de todas as tramóias, Senhor, conluios. Limpa a terra brasileira, nós te pedimos, confiantes em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Distintos e distintas, eu tenho uma palavra boa para a sua vida nesse momento, e ela será tão boa para você que eu acredito que você vai querer, desejar compartilhar com seus amigos e amigas, com seus vizinhos. Aliás, seria bom que você incentivasse outras pessoas a se inscreverem em nosso canal para que esta pregação possa alcançar muito mais vidas. O título da nossa reflexão é Crer e Tecer a Vida. Tecer de tecelão, tecer com C. Crer e tecer a vida. Mateus 21, versículo 28 a 32. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. É o que diz o texto sagrado. A vinha é o mundo. Os 2 filhos representam 2 partes da humanidade. Não necessariamente 50% de um lado e 50% do outro lado. O proprietário da vinha é Deus. E ele, chegando-se ao primeiro filho, ele manda ele trabalhar na vinha. Ele diz que sim, Senhor, porém,
não foi. Outras versões dizem assim, eu vou, Senhor. Outra diz assim, eu vou, Senhor, não foi. Outra diz, irei, Senhor, mas não foi. Não foi preferindo ouvir a voz da sua tradição religiosa. Curvou-se diante da sua ancestralidade, preferindo a escravidão dos seus desejos, dos seus interesses, da sua carne. Não conseguiu se desapegar dos rituais, das cerimônias e dos zelos neuróticos da sua religiosidade, uma religiosidade embaçada, nublada e cheia de sombras. Infelizmente, a respeito desses religiosos, Jesus declarou assim, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, versículo 3. Sim, Senhor, porém não foi. É a confissão de fé sem arrependimento, sem reviravolta na vida, sem metamorfose, sem transformação. Parece que é, mas não é. Eu quero dizer para vocês que Deus não se impressiona com folhas, Ele sempre busca frutos e não folhas, frutos da nova vida, frutos de arrependimento, frutos de quem realmente é salvo. A autossuficiência desse indivíduo o deixou fora da vinha, como jovem que retornou triste para casa porque ele era muito rico. Teve um encontro com Jesus e do encontro ele ficou triste porque ele era muito rico. Jesus, esse Jesus nosso que está nas pessoas, nas filas bancárias, no abandono das emergências, nas filas do INSS, nas filas de doações de órgãos, nas filas dos transportes públicos, nas filas para empregar-se. Jesus se faz presente nessas pessoas todas. E tem muitos ricos voltando para casa tristes, em vê-las nessas filas enormes, não porque estão compadecidas, mas porque vê-las nesse estado lhes causa mal-estar. E Deus, Deus, através da Bíblia, divide a humanidade em duas partes. Nós dividimos a humanidade em muitas partes, mas Deus divide em duas partes. Pessoas salvas e pessoas perdidas. Se não, vejamos Lucas 18, de 9 a 14. Presta atenção nessa história. É uma história interessante. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, aquele sujeito detestado pelos judeus, porque eram cobradores de impostos e cobravam impostos a favor do Império Romano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Preste atenção nessa expressão. Ele orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aí.
Ele orava assim. E ele diz mais: e jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele era alguém que buscava merecimentos, era alguém que buscava recompensas. O publicano, estando em pé, longe daquele camarada, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Uma oração com uma frase só: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E diz Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 2 coisas que eu chamo a atenção de vocês mais uma vez é: o fariseu orava dizendo de si para si mesmo. Ele era o centro da atenção da sua própria oração. E ele, fazendo julgamento do publicano, nem ainda como este publicano, audivelmente, ele dizia das suas obras. Veja, compara a oração dele com a oração do publicano. Por isso que Jesus disse que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O fariseu projeta no publicano tudo que o atormentava, que atormentava a sua vida. Ele diz: roubo, injustiça, adultério. Ele projetava a sua infelicidade, a sua desgraça na vida alheia. E eu trago à nossa memória o estado de indignação do irmão do filho pródigo. O irmão dele era um escravo do legalismo, era um perfeccionista, era um indivíduo cheio de repressão e de baixa autoestima. Esse camarada ficou indignado com o retorno do irmão e acusou o irmão de gastar os bens com as meretrizes. Ele projetou no irmão os seus problemas interiores que o atormentava: dinheiro e sexualidade. Pessoas reprimidas, pessoas mal resolvidas, elas não conseguem tecer a vida delas adequadamente. Ainda hoje, encontramos milhares de pessoas com o mesmo perfil do fariseu. Os profissionais da religião, os especialistas do templo, os guardiões, que se dizem guardiões da palavra, os que fazem intermediação entre Deus e o povo, que nunca experimentaram o novo nascimento. E dessa crença que o neopentecostalismo está infestado em nossos dias, com os líderes mais ricos do país, influente nas eleições de seus candidatos e candidatas, com escândalos vexatórios, envolvendo muitas das vezes problemas morais, recusando recolher as contribuições de suas instituições ao erário. O povo paga para ouvir os intermediários, esses intermediários histéricos, narcisistas e manipuladores do povo, como os fariseus. E o pior é que a maioria acredita que eles creem no que estão pregando. As pessoas conferem autoridade a esses pregadores. E as pessoas acabam sendo transformadas em imagem e semelhança desse tipo de liderança. E o farisaísmo vai crescendo e se mistura com religião e política, uma mistura
indesejável e proibida pela palavra de Deus. São esses que dizem: irei, Senhor, mas não vão. Finge obediência, demonstram boas intenções, demonstram boas obras, mas salvação não é por boas obras. Jesus disse que os publicanos e as meretrizes precederão as pessoas da religiosidade de aparências, religiosidade de fachada, que confessa com os lábios, mas na prática negam a Cristo. Cobradores de impostos e prostitutas não são modelos para nós. Não são modelos para nós, mas são pessoas vazias, prontas para receberem a salvação e um novo caminho. Elas não são autossuficientes, elas estão com seus corações abertos. Graça, irmãos e irmãs, é favor imerecido. Não se pode comprar, não se obtém graça com obras, com justiça própria, ou como recompensa. Só pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É por isso que seremos escandalizados quando estivermos no céu, que nós vamos ver muita gente lá, que a gente pensava que nunca estaria lá, mas estarão lá pela graça de Deus. O outro filho disse: não quero, mas depois arrependido foi. Deus não se cansa dessas pessoas sinceras que dizem não. Deus não se cansa de ateus, Deus não se cansa de agnósticos, Deus não se cansa de céticos, Deus não se cansa de pessoas de religiões orientais, Deus não se cansa dessas pessoas. Jesus mesmo disse: e tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e se tornarão um só rebanho. Você está disposta a tornar-se um só rebanho com esse tipo de gente que Jesus está reunindo nos quatro cantos da terra? O ambiente vai mudar muito quando estivermos nós salvos de todos os continentes da terra. Eu creio assim. Não quero, mas depois arrependido foi. A execução final é melhor do que a intenção de obediência fingida. Crer é como um rio. Todo rio segue por seu leito. E esse leito é que determina as ações da correnteza. Crer sem ação é como um rio sem leito. É uma crença espúria. Não irei. Depois arrependeu-se e foi. Crer, irmãos e irmãs, é unir fios, é unir palavras e ideias. Quem crê está sempre tecendo algo diferente. Não só tecendo, mas retecendo também. O nosso fio condutor é o Espírito Santo de Deus, que habita no coração do salvo. Com ele vamos alinhavando fio sobre fio. Crer é desmanchar e refazer os tapetes da paciência e da sabedoria. E assim vamos tecendo os fios da nossa existência, da nossa interioridade, da nossa consagração, como crocheteiras, bordadeiras, tecelões e pintores.
nesta vida. Nosso quarto de oração é o nosso ateliê. É daqui que sai o nosso autorretrato. Ali, no quarto de oração, está o espelho da graça de Deus, que nos permite o autoexame. Aleluia! Precisamos, irmãos e irmãs, enfrentar o cobrador de impostos e a meretriz, ou as meretrizes reprimidos e ocultas em nossa existência. Eles fazem sombras sobre a nossa espiritualidade e passamos a projetar nos outros aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos. Sim, amados e amadas, necessitamos de encontros com Jesus, em nosso recinto de oração, reconhecendo os fantasmas que carregamos, expondo-os perante o nosso Mestre amado Jesus, confessando os nossos pecados e nos abrindo para as pessoas, especialmente aquelas que são excluídas e exploradas pela sociedade que nós vivemos. Uma sociedade cheia de pessoas com depressão, cheia de pessoas ansiosas, mulheres perseguidas, espancadas, um feminicídio crescendo assustadoramente, viciados em drogas lícitas e ilícitas, pessoas vazias, pessoas sem sentido, como os publicanos e as meretrizes. É um desafio missionário nosso. Sim, meus irmãos e irmãs, se não reconhecermos os nossos preconceitos, intolerância e orgulho, nós vamos acabar pensando que somos deuses e vamos entrar em delírio, fora da realidade, incapazes de acolher os perdidos, marcados, estigmatizados por essa sociedade corrompida. E ficaremos cada vez mais adoecidos, mais arrogantes, culpando, cancelando as pessoas, deletando as pessoas da nossa frente. Sou feito, irmãos, do mesmo material da humanidade toda. Você é da mesma matéria-prima de todos os homens e mulheres. Isto facilita a integração do meu eu. Isso me unifica com as demais pessoas. Isso me humaniza mais, me faz mais humilde, mais conciliador, mais reconciliador com as pessoas e com a minha interioridade. Temos que resistir o sacerdote e o cobrador de impostos que foi interiorizado em nós por essas pessoas farisaicas que nos fazem transferir culpas nossas para as outras pessoas. Essas meretrizes que foram interiorizadas, projetadas em nosso interior, estão nos embaçando a visão do Evangelho e da realidade do reino de Deus. Temos que resistir o farisaísmo, que tenta nos dominar para satisfazer as nossas ambições pessoais, o que vai de encontro com o Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero orar com você. Eu vou fazer a minha oração na primeira pessoa do singular. Eu espero que você faça assim também. Senhor, eu entrego a Ti todas as dimensões da minha vida. Rogo-te que não me deixes fazer projeções sobre os outros,
Me ensina, Senhor, a não anular e deletar as pessoas. Eu preciso de discernimento, de sabedoria e visão para viver em conformidade com a Tua palavra. Arranca de mim, Senhor, o racismo, os preconceitos e a intolerância. Ó Deus, me concede paciência com os diferentes e oponentes. Desejo continuar em sintonia com as Escrituras e com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, sejam sobre nós todos, agora e para todos sempre. Amém, amém.